Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Ao Ele. Eu convido então o Benedito Cruz, ele que é desta casa. Benedito, tá sempre lá com a gente participando também, né? Na rádio, no site lá com a gente. Tá com um tempinho que não vai mais, né, Benedito? Mas já estamos conversando ali para participar conosco novamente, né? E o Benedito irá fazer a prece de abertura desta noite maravilhosa e convidar nosso amigo que irá fazer a palestra de hoje. Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Em primeiro lugar, nós temos a grata satisfação de receber o nosso irmão Vladimir Vitoriano da Silva, que é do Centro Espírita Benedita Fernandes. Ele será o palestrante da noite, que irá nos brindar com a palavra. O tema é do Evangelho. Não é? Espiritismo com espírito, tá certo. Olha aí, um tema profundo, bom para a gente meditar, raciocinar, não é verdade? Então, gente, vamos aproveitar nesse momento, vamos elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Divino Mestre, né? Aos bons espíritos e mentores espirituais da nossa casa de oração e serviço, que tão bondosamente prepararam o ambiente para a reunião da noite, e que possamos nós outros oferecermos as condições favoráveis de receptividade para compreendermos e assimilarmos a lição. Também pedimos ao nosso irmão palestrante da noite para que ele possa ser amparado, inspirado pelos amigos espirituais que o acompanham e da nossa casa também, para que possa passar a mensagem da noite com muita humildade e com muito amor no coração, facilitando-nos o entendimento e a compreensão. E assim, Senhor, em Teu nome, agradecemos essa oportunidade bendita de podermos participar desta casa de oração e serviço, nos confraternizando como verdadeiros irmãos, bem como assimilando os ensinamentos que aqui serão transmitidos, e que nós possamos, no fundo, agradecer a Jesus por essa oportunidade bendita, colocando em prática os ensinamentos que aqui recebemos no nosso dia a dia. Então é com grande alegria, com grande satisfação, além de receber o nosso irmão Vladimir, podermos também fazer essa prece de abertura que nos ensinou Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. E agora, como convidar nosso irmão Vladimir, com ele a palavra e conosco a atenção. Obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à direção desta casa, né, os encarnados, a direção encarnada, pelo convite, pelo acolhimento, e solicitar aos orientadores espirituais licença para que nós possamos desenvolver este trabalho, né, que nos propomos nesta noite. Como bem colocou o nosso amigo Nelson, né, este material ele vai reproduzir depois no programa, no sábado agora, na Rádio Bandeirantes, A Voz do Espiritismo, e também estará disponível no site avozdoespiritismo.com.br. O tema desta noite é Espiritismo com Espíritos. Algum tempo atrás, não faz muito tempo,
Eu recebi via e-mail um material de divulgação de um fórum espírita na cidade de Blumenau, Santa Catarina. E o tema desse fórum espírita era justamente este: Espiritismo com espíritos. E como esse tema está se tornando algo tão corriqueiro, né? Vai e volta, nós ouvimos essa questão, espiritismo com espíritos, espiritismo sem espíritos. Eu resolvi então me aprofundar no tema e trazer esta palestra aqui para que nós possamos discutir um pouco mais sobre esse assunto. E eu, inicialmente, pergunto-lhes, poderia existir espiritismo sem espíritos? O que responderiam? Mas aguardem, ainda não respondam, por favor. Vou trazer alguns conceitos, não são conceitos meus, fiquem tranquilos, são conceitos da própria doutrina espírita, para que nós possamos, então, responder essa pergunta logo mais adiante. Princípios do Espiritismo. Existência de um Criador incriado, a imortalidade da alma e comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. Nós prestamos atenção num ponto importantíssimo. Nós não devemos confundir princípios com dogmas religiosos. Princípios com dogmas religiosos. Muito cuidado com isto, né? São dogmas filosóficos. E há aí uma grande diferença entre um e outro. Professor Herculano Pires, no seu livro Agonia das Religiões, ele coloca muito bem claro a diferenciação entre dogma religioso e dogma filosófico. O dogma religioso é de fé, que não pode ser contraditado, pois provém de uma revelação de Deus. O dogma filosófico é racional, dogma de razão, ou seja, princípio de uma doutrina racionalmente estruturada. No Espiritismo, como em todas as doutrinas filosóficas, existem dogmas de razão, como, por exemplo, a existência de Deus. Portanto, fica claro que se alguém ou algum grupo exclui ou não dá a devida atenção a qualquer desses princípios, nós teremos tudo, menos espiritismo. Isso é base, né? Princípio quer dizer justamente o quê? Base, fundamento, origem. Esclarecida essa questão essencial dos princípios, vamos analisar algum deles. Reencarnação. No livro Missionários da Luz, Psicografia de Chico Xavier, o espírito André Luiz, ele nos relata sobre a reencarnação de Segismundo. Bem, lá verificamos que, não obstante ser uma lei natural, ou seja, abrange a todos incondicionalmente, há reencarnações operadas por organizações superiores, reencarnações aprimoradas visando a determinados fins. Por outro lado, no livro Libertação, também psicografia do Chico Xavier, André Luiz nos traz uma explanação maravilhosa e altamente esclarecedora do ministro Flacos,
o qual também aborda o assunto reencarnação, mas com outro viés. Em determinado ponto, o ministro se refere aos filhos do desespero. São desencarnados que organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação do planeta Terra. Acontece que esses irmãos do infortúnio, diz o ministro, escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Depreendemos, portanto, que a reencarnação funciona naturalmente, mas que organizações, tanto da luz como das trevas, podem operacionalizar esse mecanismo natural visando a obtenção de determinados resultados. Voltando especificamente ao nosso tema, a comunicabilidade dos espíritos, Allan Kardec escreve no Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, o seguinte: as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e tornam patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. E que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Podemos perguntar: quando seriam esses tempos marcados para essa manifestação generalizada? De 1848 a 1869, por exemplo? Recorramos às obras básicas para dirimir quaisquer dúvidas. Livro dos Espíritos também, só que agora na conclusão. Partimos do início, vamos agora ao final, conclusão. No item 7º, Kardec escreve o seguinte: daí, 3 classes, ou antes, 3 graus de adébitos do Espiritismo. 3 graus de adébitos do Espiritismo. Primeiro grau, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental, que é um dos aspectos da doutrina, né? A ciência. No segundo grau, continua Kardec, estão os que lhe pertencem, os que lhe percebem as consequências morais. O terceiro grau, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Kardec utiliza nesse trecho a palavra grau, ou seja, há uma graduação, ou seja, estar no terceiro não exclui o segundo grau, e muito menos o primeiro. Estar no segundo grau não exclui o primeiro. Essas posições, esses graus, elas são acumulativas
e não excludentes. Vamos partir agora para o Livro dos Médiuns. No item 275, Kardec afirma o seguinte: nos mundos superiores, naqueles em que os laços entre o espírito e a matéria são muito fracos, a manifestação mediúnica do espírito é quase tão fácil quanto no estado errante. Mais fácil, em todo caso, do que nos mundos onde a matéria corpórea é mais compacta. Com a evolução, a comunicabilidade, ela não acaba. Muito pelo contrário. Ela se aprimora e se intensifica, ficando mais fácil. Portanto, quem defende a comunicabilidade dos espíritos como um evento meramente fenomênico e por isto restringe-a ao período inicial da curiosidade, primeira fase do espiritismo, e que por isso a classificam como antidoutrinária, estão totalmente equivocados. Porque nós estamos trazendo o tema baseados nas obras básicas. Provada a admissibilidade da comunicabilidade como doutrinária, necessária e atual, somente dar fé a ela, supô-la, ou seja, crer, seria o suficiente para o espírita? Eu gosto muito de astronomia. É um assunto que me atrai bastante. A imensidão do universo visível, né? Suas galáxias, as estrelas, as mais variadas, planetas fora do sistema solar, com suas particularidades, e etc. Inclusive, um assunto interessante e muito atual é a própria existência desses planetas que estão fora do sistema solar. É algo que até 1988 nós não tínhamos conhecimento. Não havia sido descoberto nenhum planeta fora do sistema solar. De 1989 até agora, atualmente, nós estamos com mais de 2.000 planetas descobertos, detectados. E alguns deles sendo analisados aí pela astronomia. Então, tudo muito interessante. Só que em astronomia, apesar de eu gostar muito do assunto, tem um conhecimento superficial. Por isso eu sou apenas um curioso nessa área. E por que me classifico como um curioso e não um estudioso em astronomia? Porque o aprendizado, ele engloba teoria e prática. Vamos falar um pouquinho de teoria e prática. Prática é a realização de uma teoria, concretamente. Uma teoria só é considerada como tal se for provada pela prática. Ou seja, não existe teoria sem prática. No meu caso, em astronomia, não há aprofundamento teórico e muito menos prático. Ou seja, só curiosidade mesmo. Por isso, são necessárias as reuniões práticas de exercício da mediunidade. Só crer na comunicabilidade dos espíritos não basta. É preciso um passo a mais. É preciso saber. Completar seu aprendizado. Pois, se não há concretização da
comunicabilidade dos espíritos, o qual, como já vimos, é um dos princípios da doutrina, não teremos espiritismo. E se ficarmos somente no estudo sem a prática, seremos meros teóricos. Encontramos no meio espírita, infelizmente, pessoas que já estudam, infelizmente, por um aspecto, né? Por outro é muito bom. Mas pelo aspecto que nós vamos colocar aqui infelizmente. Elas já estudam há muito tempo. É como se já fossem pós-graduados em espiritismo. Mestres e doutores. Mas, infelizmente, mancos. Pois não se dedicam à vivência de um dos seus princípios. Não completam o aprendizado. E essa atitude tem um agravante. Não é uma mera negligência. Muitos pós-graduados mancos em espiritismo se assemelham ao fazendeiro insensato. Daquela parábola que Jesus contou, não sei se vocês se recordam, aquele fazendeiro que tinha os celeiros abarrotados de grãos. Só que no caso espírita, os nossos celeiros não estão abarrotados de grãos, estão abarrotados de conhecimento. E aquele fazendeiro, sem saber o que é que ia fazer com aqueles grãos, só acumular, Jesus se referiu a ele como insensato. Este trechinho aqui que eu trouxe para vocês da insensatez me lembra o livro Libertação, também de André Luiz, né, o Espírito, Psicografia do Chico. Há um caso bem elucidativo para a gente entender um pouquinho melhor essa questão de acumular conhecimento e não repartir. André Luiz se encontrava na cidade estranha, no Baixo Umbral. E lá ele participou de um julgamento exercido pelos detentores do poder daquela localidade. Os que seriam julgados, era uma grande quantidade de espíritos desencarnados que lá se encontravam, eles estavam agrupados, respeitando a lei de afinidade. Quando os julgadores se aproximaram de um grupo de sovinas, protesta um deles, dizendo: magistrado venerado, por quem sois? Não pertenço à classe dos sovinas. Imantaram-me a seres sórdidos e desprezíveis. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me. Os estudos eram meu tema predileto. Pode assim o intelectual equiparar-se ao usurário? O dirigente da seleção mostrou reservada piedade no semblante calmo e elucidou este nosso irmão. Clamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos. Que fizestes do tesouro cultural recebido? Vosso tom vibratório demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices
títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança da vida. Então, é uma situação grave, que a gente vê muito isto, infelizmente, em muitas casas espíritas. Nós conversamos com muita gente também, muitos espíritas, e muitos se colocam nesta posição e não percebem a gravidade do ônus que estão assumindo. Voltando à questão das reuniões mediúnicas, elas devem ser direcionadas para atender a quem? Já vimos a necessidade das mesmas na doutrina espírita. Mas quem atender nestas reuniões? No livro Os Mensageiros, também psicografia do Chico, Espírito André Luiz, nós tomamos conhecimento de uma instituição no plano astral, e ela não é a única instituição. Ela é voltada para a formação de espíritos que, quando reencarnados, irão atuar como médiuns e doutrinadores. Detalhe: espíritas. Isso está bem claro no livro. Médiuns e doutrinadores espíritas. E esta formação, esta preparação, tem o objetivo de prestar socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Eu friso bem, são espíritas que serão preparados, quando reencarnados, poderem atender irmãos sofredores no umbral, na crosta e nas trevas. Muita gente clama por falta de preparação. Esta instituição, ela forma muitos trabalhadores anualmente. E ela não é a única. Ela é uma das demais que existem em outras colônias espirituais. Onde estarão estes trabalhadores? Respondida a questão a quem atender, e essa resposta não é nossa, né? Vem da própria preparação no plano astral, compromisso anteriormente assumido por cada um de nós, atingimos aqui um outro enrosco, né? Um nozinho ali. Pois atender a população umbralina e da crosta, né? A população desencarnada, para aqueles que já se conscientizaram da importância da comunicabilidade, é algo até corriqueiro, comum. Nós vamos encontrar muito por aí. Mas atender trevosos, isto, ouvimos, é antidoutrinário. E temos novamente a desculpa muito usada por espíritas que querem fugir disto. Usam esta frase, isto é antidoutrinário, como se isso fosse um mantra, buscando a utópica paz de consciência. Utópica, claro, no caso dos folgados, né? Do pessoal que está acomodado. Porque para quem trabalha, para quem se esforça, para quem busca, ela é totalmente factível e real. No livro dos médiuns, no capítulo Obsessão, no item 249, Kardec escreve o seguinte
sobre o atendimento a um espírito obsessor. Abre aspas. Quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará destes meios. Porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender. Tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mesmo desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que ofereça e que, se bem desempenhada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e quase sempre a de ter se reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Então, o atendimento mediúnico, conforme maior a dificuldade, como é natural, também o mérito é proporcional. Outros utilizam o texto, né, o seguinte pretexto, de que atender a trevosos é uma coisa perigosa. Nós não devemos tratar com isto porque ninguém vai saber controlar, ninguém vai atender condignamente, vai ser um perigo para todo mundo. Voltemos ao livro dos médiuns. Agora no item 278, abre aspas. Uma questão importante, escreve Kardec, se apresenta aqui. A de saber se há ou não inconveniente em evocar maus espíritos. Isto depende do fim que se tenha em vista e do ascendente que se possa exercer sobre eles. O inconveniente é nulo quando são chamados com um fim sério, qual o Deus instruir e melhorar. Então, segundo a doutrina espírita, codificador, não há perigo. Não há perigo. Ele próprio afirma claramente, não há inconveniente nisso. E ele fala, inclusive, de evocação. Nós temos espíritas aí que se você falar que vai evocar espíritos, não, isso não pode evocar espíritos. Kardec, ele fazia evocação de espíritos. Isso está na própria doutrina. Livro dos Médiuns, o nosso manual de procedimentos, nosso manual prático, nosso manual de como atender, trabalhar a questão psíquica. Outros alegam, justamente voltando a esse tema, que Kardec não realizou esse tipo de atendimento, que ele não atendia espíritos maus. Então, já que Kardec não fez, nós também não faremos. Livro dos Médiuns, novamente, capítulo Obsessão, só que agora o item 252. Nesse capítulo, nesse item, Kardec conta um caso que foi-lhe solicitado assistência. Pediram a ele que prestasse assistência nesse caso. Algumas irmãs tinham suas roupas esburacadas,
espalhadas até pelo telhado da casa delas, e mesmo que essas roupas estivessem fechadas à chave. Ou seja, era uma grande perturbação. E há anos que essas irmãs passavam por esta dificuldade. E Kardec diz o seguinte: o espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente malfazejo. Evidentemente malfazejo. Evocado, continua Kardec, Livro dos Médiuns, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. Se Kardec, alegam, não prestou esse tipo de atendimento a espíritos trevosos, essa passagem aqui refere-se a... E ele fala até aqui que ele evocou o espírito. Ele chamou para o diálogo. Ele incentivou o espírito malfazejo a vir com ele. Tem um outro pretexto muito utilizado também, infelizmente. A de que não temos tempo. Já praticamos a caridade, realizando diversas atividades que tomam todo o nosso tempo e os nossos recursos. Claro, um centro espírita, ele pode realizar muitas atividades à guisa de exercício da caridade. E, claro, envolver e desenvolver os seus componentes, participantes nestas mesmas atividades. Assistencialismo, os mais diversos. Passes, palestras, atendimento fraterno, fornecimento de água fluidificada e outras tantas atividades que um centro espírita pode realizar. Só que todas essas atividades, elas não são exclusividade de um centro espírita. Muitas outras organizações, instituições, que não são espíritas, também as realizam. Vamos ver. O assistencialismo nós encontramos nos clubes de serviço, organizações não governamentais, organizações religiosas, etc. Não é exclusividade nossa o assistencialismo. Passes. Nós encontramos reiki, jorei e outras tantas. Passe também não é exclusividade do centro espírita. Palestras e água fluidificada definitivamente não são exclusividades nossas. Ateus também podem ser bons e solidários e realizarem atendimentos fraternos. E como agem espontaneamente, chegam até a nos superar neste quesito. Mas nenhuma outra organização, instituição ou o que seja, terá condições e nem cabedal para abordarem o plano astral com a amplitude que um centro espírita pode realizar. Como vimos, preparação não falta. Instruções não falta. E o tempo é questão de planejamento. E nada contra nenhuma dessas atividades. Nenhuma dessas atividades. Podem e devem ser realizadas, mas nunca em detrimento da comunicabilidade, a qual é uma questão de compromisso e responsabilidade.
Os esclarecimentos a que fomos brindados com a descrição do plano astral inferior não podem ser simplesmente para o nosso deleite. Todo mundo aqui já leu um livro espírita, pelo menos um romance. O assunto umbral é recorrente. As paisagens umbralinas, elas são nossas conhecidas. Qual seria o objetivo da espiritualidade nos trazer este conhecimento? Por exemplo, no livro Os Obreiros da Vida Eterna, na psicografia do Chico, André Luiz descreve uma região umbralina. Ela estava tão conturbada, tão desequilibrada, esta região umbralina, que ela teria que ser submetida ao sistemático fogo purificador. É uma máquina enorme que passaria por aquela região despejando raios. Despejando raios, visando ao equilíbrio da atmosfera do ambiente. Não é castigo não, gente. O raio, a gente sabe, o raio ele ajuda a reequilibrar a atmosfera. E nesta situação, o remédio amargo era o necessário. Uma outra paisagem bastante impressionante, nós temos do lado de fora da Mansão Paz, bem no começo do livro Ação e Reação, também psicografia do Chico, pelo espírito André Luiz. Ele escreve assim: enquanto nos entendíamos, reparávamos lá fora, através de material transparente da larga janela, a convulsão da natureza. Ventania ululante, carregando consigo uma substância escura, semelhante à lama aeriforme. Remoinhava com violência, em torvelinho estranho, a maneira de treva encaixoeirada. E do corpo monstruoso, do turbilhão terrível, rostos humanos surdiam em esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Apareciam de relance, jungidos uns aos outros, como vastas correntes de criaturas agarradas entre si. Em hora de perigo, na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. Não seria esta uma forma do plano superior nos chamar a atenção para a questão do atendimento aos nossos irmãos sofredores? Para que, de alguma forma, nos despertem para conseguir a nossa adesão a esse atendimento aos nossos irmãos em sofrimento? E, ademais, a quem interessaria a manutenção da comunicabilidade de forma atávica, sem aprimoramento, sem progresso? A quem interessaria? Kardec deixou bem claro, como vimos no início, que a comunicabilidade ela é de todos os tempos. Ela é de todos os tempos. Queiramos ou não, ela continuará acontecendo. Existe um pesquisador escocês, que ele escreveu um livro, Sobrenatural, a origem da arte e da religião. Ele não é espírita, não conhece nada de espiritismo pelo que ele escreve. Ele faz o apanhado da comunicabilidade dos espíritos
desde a pré-história. E ele prova por A mais B a evidência da comunicabilidade desde a pré-história. Confirmando o que Kardec escreveu há muito tempo atrás. Esse livro é recente. Só que nós já vimos esse filme. Nós já vimos esse filme. A comunicabilidade dos espíritos era um item indispensável no cristianismo primitivo. As chamadas reuniões pneumáticas foram paulatinamente abolidas, culminando com a Inquisição, que combateu com extrema violência toda e qualquer comunicabilidade dos espíritos, a menos aquelas que interessavam a eles. Não sejamos inocentes e ingênuos de acreditar que a comunicabilidade não aconteceu, não continuou acontecendo. Ela continuou, mas somente aquelas que lhes interessavam. As demais foram trucidadas, eliminadas através da violência. E quem é que estava no comando da Inquisição? Quem é que geria a Inquisição? Nós sabemos da parte encarnada, né? Pela história. Quem é que estava do outro lado, no plano astral, que comandava a Inquisição? Seriam os espíritos do Senhor? Seriam espíritos superiores? Espíritos de luz? Lembremos o ministro Flacos, que foi citado antes. Ele se refere aos filhos do desespero, que escravizam a reencarnação, visando aos seus interesses mesquinhos. Por que não teriam capacidade e conhecimento para fazerem o mesmo com a comunicabilidade? Se agem assim, se atuam assim com a reencarnação, por que a comunicabilidade eles tratariam de forma diferente? Por dedução lógica, portanto, e tendo em vista a lei de afinidade, como vimos, mesmo no plano inferior, os espíritos lá estavam separados por afinidade. Eles conhecem as leis naturais. Eles conhecem. E usam essas mesmas leis, muitas vezes em proveito próprio. Então, tendo em vista a lei de afinidade, ligados ou comandados por quem estão os centros espíritas ou os espíritas que restringem, subutilizam ou menosprezam a comunicabilidade dos espíritos. É uma questão para que cada um de nós façamos uma análise e cheguemos a um veredito. Então, agora, para encerrar, eu repito a pergunta inicial, né? Como ficamos? É possível? Existe espiritismo sem espíritos? Muito obrigado.